Aquilo que eu venho mostrar-vos hoje ilustra duas coisas de forma muito clara no debate em Portugal. Número 1, o politicamente correto domina o debate político português, porque o Sebastião Bugalho, por exemplo, já mostra pela segunda vez que não pode ser contra o aborto, por exemplo. E número 2, venho mostrar-vos também que existem pessoas que estão dispostas a abdicar das suas posições e da sua visão de mundo para acederem a determinados cargos. Venho então mostrar-vos esta parte da intervenção do Sebastião Bugalho, que eu acho que diz muito não só do próprio, em determinada instância, pelo menos, como também da AD e da falta de identidade que esta AD tem. Vamos então ouvir o que é que o Sebastião Bugalho tem a dizer e já falamos sobre a sua campanha e sobre os seus apoios propriamente ditos. Nós não temos que combater apenas a desinformação vinda da Rússia, temos também que combater a desinformação vinda do Partido Socialista. Dos maiores desastres na governação socialista está seguramente a política de saúde e a política de migrações, e ambas estão à frente da lista do Partido Socialista. Mais uma ajuda, agora a afinar o tom das críticas. É em Malta, com um governo socialista, onde o aborto é crime, não é em Portugal com a AD. É na Dinamarca, com um governo socialista, que se defende a política do Ruanda de deportação de imigrantes, não é em Portugal com o governo da AD. E foi, e nós não esquecemos, um governo socialista, esse português, que deixou 1.700.000 portugueses sem médico de família. Não foi um governo da AD. Não foi um governo da AD. Sebastião Bugalho não se pode queixar de falta de apoio nesta campanha. No mesmo dia, coleciona a bênção de Santana Lopes, a proteção da máquina do PSD para encher esta sala ao almoço e ainda o anúncio de que também a Presidente da Comissão Europeia vai passar pela campanha da Aliança Democrática. Bom, meus caros, era o que eu estava a transmitir. Nós já vimos, já se sabe que a Ursula von der Leyen, pelos vistos, vai apoiar determinadas candidaturas e, portanto, candidaturas e partidos, obviamente. Mas o que é curioso aqui é, vemos o Sebastião Bugalho, que se diz um católico, que se diz uma pessoa praticante, uma pessoa profundamente católica, segundo as palavras do próprio, a publicitar uma grande defesa ao aborto. É completamente incoerente, meus caros. Nós não podemos, e desculpem-me, há certo tipo de posições, e como sabem, eu não sou católico, estou a fazer uma viagem de procura, de entendimento da minha fé, da minha circunstância espiritual, e acho que, pronto, toda a gente o deve fazer, porque se for para ser, eu acho que deve ser honesta e, portanto, é isso que eu estou a tentar fazer, conviver com pessoas, a procurar as minhas respostas. No fim do dia ninguém as tem, não é? Ninguém tem as respostas todas para tudo, ninguém tem. Somos pessoas, erramos em várias circunstâncias. Eu próprio faço vídeos diariamente, portanto já devo ter dito muita baboseira, como qualquer pessoa que se predispõe a falar publicamente várias vezes por semana. Mas o que é facto é que o Sebastião Bugalho, acho que aqui há mesmo um problema do ponto de vista daquilo que é a sua visão de mundo. Uma pessoa que se diz profundamente católica não pode estar aqui a fazer publicidade ao aborto. O Sebastião Bugalho agora dirá, bom, mas eu não sou favorável, isto é uma posição, é hipoteticamente falando. E o Sebastião Bugalho agora pode dizer, bom, mas eu não sou favorável à criminalização do aborto, sou favorável à ilegalização do aborto. Independentemente, a forma como foi feito este discurso dá quase a entender que o Sebastião Bugalho é o maior defensor do aborto. Meus caros, temos que perceber que há certo tipo de posições das quais não podemos abdicar, e o Sebastião Bugalho, na entrevista ao Daniel Oliveira, deixou isso de forma clara. Primeiro, que ele não estava disposto a defender as suas próprias posições, e que se sairmos um bocadinho do script que o Sebastião Bugalho leva para determinadas entrevistas, percebemos imediatamente que há certo tipo de posições que ele não pode defender. Portanto, ele agora trouxe estas questões. Fala, por exemplo, da deportação de imigrantes. Mas o Sebastião Bugalho tem alguma dúvida que é preciso deportar imigrantes em Portugal? Há alguma dúvida por parte do Sebastião Bugalho? É porque a AD tinha no seu programa a defesa ou o controlo das fronteiras. Quer dizer, isso, se a AD já começa a defender, já é algo politicamente aceite, digamos assim, porque a AD não toma posições de ruptura. A AD é tudo e o seu contrário, consoante aquilo que favorece o politicamente correto. A AD, e falo mais especificamente do PSD, porque os outros dois partidos não têm força nenhuma dentro da AD e o PSD manda na AD. Portanto, o PSD, em teoria, é a AD. Na prática, digo.
É a AD. Agora, convenhamos que a questão da imigração, por exemplo, que é uma questão que já a AD já diz que defende o controle das fronteiras e não quer portas escancaradas. Bom, tudo bem, mas isso parece-me adequado. Agora, a questão da imigração. Obviamente que há ilegais a deportar, mas isso é mais ou menos aceito por toda a gente, creio eu. Pelo menos a AD, a própria AD, já defende isso. No próprio programa, eu lembro-me de ter lido umas quantas linhas nessa área e a AD defendia, pelo que sei, obviamente a não presença de imigrantes, de imigrantes ilegais, quer dizer, para que é que vamos legislar se aceitamos que os imigrantes ilegais entrem por aqui adentro? Mas tem que haver também coragem política. Obviamente que existem imigrantes ilegais e que têm que ser deportados, isso para mim está claro. Mas também temos que perceber que as leis são tão permissivas que neste momento os imigrantes ilegais não são o único problema. As pessoas não adaptadas são um problema. As pessoas que se guetizam e que perpetuam comunidades anti-cultura do país em questão. Isso também é uma coisa muito importante. As pessoas podem estar legais e dependentes do Estado. E isso também não me parece adequado. Um imigrante que chegou outro dia, que ainda outro dia falava na televisão, falava em inglês porque nem sequer a língua do país que o acolheu sabia falar e dizia que 590 € não era o suficiente por causa do preço das casas, quer dizer, se estás dependente do apoio do Estado, tenho uma sugestão: vai trabalhar, aprende a língua e um bocadinho de história. Não vais trabalhar, está na hora de sair do país, tens que vir contribuir. Meus caros, é o que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos vocês têm que depositar em determinada conta, que vos devem dar acesso, e eu falei disso com o Marcos na altura, quando o entrevistei, que vos dão acesso a uma determinada conta para vocês depositarem dinheiro suficiente que sirva como meio de subsistência para a vossa presença nos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos não têm que andar a suportar a vossa subsistência, não têm que andar a suportar nada, quer dizer, as pessoas têm direito a procurar uma vida melhor, mas a imigração deve ser controlada não só em número, não só em leis, e as leis têm que ser revistas, não só a de entrada como a de nacionalidade, mas tem que haver deportações, porque há pessoas que estão legais, mas obedecem a regras tão levianas que nem sequer deveriam contabilizar como legais. Nós temos regras tão levianas em Portugal para a legalização, para a lei da nacionalidade, para a manutenção da pessoa no país, mesmo enquanto aguarda documentos, e isso é uma circunstância que a Joana Amaral Dias, por exemplo, veio expor ainda ontem, quando foi fazer aquele movimento de campanha, digamos assim, porque foi obviamente campanha. Mas isto é um dos vários exemplos. Há imensa coisa a mexer e tem que haver sim deportação, não só de ilegais, que esses é mais ou menos unânime, quer dizer, acho eu, quer dizer, não é unânime, porque à esquerda não se defende que os ilegais sejam deportados, à esquerda defende-se que a legalização seja agilizada. Portanto, entram imigrantes ilegais em Portugal e como é que a esquerda defende que se devem tratar os ilegais? Bom, eles entram no país, cometem uma ilegalidade, porque é a primeira coisa que fazem quando entram ilegais no país, e a esquerda defende que se agilize os processos de legalização. Não. Se entraram ilegais, a primeira coisa que fizeram quando entraram num país foi um crime, ou pelo menos uma ilegalidade, porque cá não é crime, tem que sair. É tão simples como isso. Mas isso são os ilegais. E mais uma vez vos digo, eu já tenho falado disto nos últimos vídeos, a legalização não pode ser tão leviana, a lei da nacionalidade tem que ser revista, por amor de Deus. As pessoas têm que aprender a falar a língua do país, não têm que vir para cá falar inglês ou até francês. O inglês até é aceitável, mas têm que começar a aprender, têm que pelo menos estar no processo de aprendizagem da língua portuguesa. É o mínimo. Não têm que saber falar fluentemente quando chegam, obviamente, mas têm pelo menos que fazer um esforço para se adaptarem. Não há esforço, têm que andar. É tão simples como isso. Portanto, é a questão da adaptação, dependência do Estado, cometer crimes, etc. Portanto, não é só os ilegais, há muita coisa a tratar e toda a gente já se apercebeu disso. E, portanto, mesmo a AD já começa a falar de algum controle de fronteiras, e o Luís Montenegro chegou a dizer que não queria as fronteiras escanqueiradas, mas ele disse isso na altura que era para tentar captar alguns votos do Chega, e todos nós percebemos que isso não funcionou, aliás, falhou miseravelmente. Meus caros, da minha parte é isto. Acho que o Sebastião Bugalho devia ser um bocadinho mais coerente, ficava-lhe bem, porque mais uma vez digo, uma pessoa que se diz, cito outra vez, profundamente católica, não pode estar a defender o aborto com esta animação toda. Mas bom, da minha parte é isto. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo se gostaram, passem no segundo canal. Donald Trump foi acusado de 34 crimes, acho que a acusação já está efetiva. Eu vou mostrar-vos no segundo canal as possibilidades daquilo que pode acontecer, efetivamente, como é que fica a candidatura do próprio e como é que as coisas se prevê que vão vir a funcionar. Mas bom, da minha parte é isso então, meus caros, têm as redes sociais todas na descrição. Obrigado por terem estado desse lado e nunca se esqueçam, questionem tudo. Até à próxima.